Olá, seja bem-vindo ao Reviva. É muito bom receber você para mais uma série de programas voltados para aqueles que amam a igreja local, que estão preocupados com aquilo que acontece na vida da igreja local, do ponto de vista da pregação, do ponto de vista da missão, do ponto de vista do discipulado. Se você é alguém preocupado com a vitalidade da igreja local, esse é seu espaço, aqui é o seu ambiente. A gente ficou algum tempo sem produzir séries do programa Reviva, mas agora a gente volta com tudo, com uma série muito importante. Vamos começar a partir de hoje uma série com o tema Igrejas Vivas. Você que tem acompanhado a programação da TV Viva Promessa sabe que a gente tem trabalhado em alguns eixos do ponto de vista eclesiológico: igrejas vivas, paixão por missões, comunicação criativa, integridade bíblica e administração dinâmica. Hoje nós começamos a série Igrejas Vivas e a gente vai ter uma conversa muito interessante, mas daqui a pouco eu te conto um pouco mais como vai ser o programa, como vai ser essa série Igrejas Vivas. Vem com a gente, se você puder compartilhar esse link com seus amigos, com outras pessoas interessadas na vitalidade da igreja, com a liderança da sua igreja local. Se você é pastor, com seus líderes, se você faz parte da liderança, com o seu pastor, para a gente ter um tempo aqui de reflexão, de aprendizado, para quem sabe motivar mais igrejas a entenderem a necessidade de serem cada dia mais igrejas vivas. Mas é depois da vinheta. Bem, estamos de volta. Para falar desse assunto Igrejas Vivas, nós vamos trabalhar numa série de alguns programas para falarmos sobre esse assunto. A gente trouxe para estar aqui junto com a gente para essa conversa o reverendo Carlos Borges. Pastor Carlos Borges, ele é pastor presbiteriano, amigo de longa data, mas é bom não falar quão longa é essa data. Mas é uma pessoa, é um homem de Deus que tem trabalhado por diversos motivos e de diversas maneiras profundamente na área de revitalização de igrejas. Não só do ponto de vista teórico, obviamente, mas com certeza do ponto de vista prático. Carlos Borges, seja muito bem-vindo, é muito bom recebê-lo aqui. Cumprimente aí a audiência da TV Viva Promessa. Olá, Júnior. Olá, o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado pelo convite, que Deus abençoe vocês. É um prazer estar tendo uma nova situação, uma nova circunstância para compartilhar a experiência com vocês e tentar encontrar juntos aqui algumas visões mais amplas sobre o reino de Deus e sobre aquilo que o reino precisa ser na vida da igreja. Muito bom. Bom, para a gente é um prazer recebê-lo. Pastor Carlos Borges, ele tem ajudado a gente aqui, inclusive, em algumas aulas de mestrado, no ambiente aqui do Centro Administrativo Promessista e ao mesmo tempo tem nos ajudado também nesse processo de pensar a revitalização. Aliás, ele está lançando um livro, Revitalize, acabou de sair esse livro. Se você se interessar por ele, faça contato, eu vou conversar com o pessoal da Editora Promessa, para a gente também, de repente, disponibilizar esse livro através da editora, mas se não for através da editora, de alguma forma a gente faz esse material chegar na sua mão, tá bom? A gente já está até conversando sobre algumas parcerias da Comissão de Revitalização para, de repente, esse livro nos ajudar no processo. Mas vamos lá, vamos entrar no programa. Pastor Carlos Borges, só para você entender então, ele tem essa formação, obviamente, teológica, mas também a formação na área de plantação e revitalização de igrejas. E atua como revitalizador aqui próximo do Espaço Promessa, em Paulínia. Isso aí. Há quanto tempo, Carlos? Eu estou na Igreja Presbiteriana de Paulínia já há 20 anos, E ao longo desses 20 anos, eu acho que essa relação com o tema, com a revitalização, foi construída e vem sendo construída a partir de duas
duas vertentes. Uma delas é pela própria prática e pela necessidade de passar pelo processo. E a outra, construída com base na busca de informação, de conhecimento bíblico, teológico e de outros recursos que estão à disposição para entender a temática. Então, dentro dessas duas realidades, eu acho que a gente chega a um entendimento um pouquinho melhor sobre o que é revitalização de igreja. Muito bem. A gente vai começar, já que o tema desta série é Igrejas Vivas, se de vez em quando sair um Carlão aqui, você fica tranquilo aí em casa, porque é como eu acabo chamando o Carlos quase sempre nos bastidores. A gente vai começar justamente olhando do ponto de vista negativo, ou do ponto de vista do contrário do que seja a igreja viva, de uma igreja que perde a sua vitalidade. Nosso primeiro programa é focado para a gente ter uma conversa sobre a igreja e a perda da vitalidade. Carlos, para a gente começar essa conversa aqui, é um processo quase que natural? Toda igreja, ao longo do tempo, ela vai perder vitalidade? Porque eu acho que a gente começa de um ponto, porque eu penso que, às vezes, o tema traz um pouco de um pé atrás para as pessoas. Como assim minha igreja perder vitalidade? Não é possível que isso aconteça. Então, nega a possibilidade da conversa sobre a revitalização. Sim. Enfim, toda igreja perde vitalidade? Olha, no meu entendimento, toda igreja vai perder sua vitalidade em algum instante da sua caminhada. Isso é um processo natural e eu gosto muito de pensar em uma abordagem, num livro que não está em português, chamado Morrendo para Renascer. Tá. Né? E nesse livro existe uma pontuação com base em um gráfico feito por um sujeito chamado George Bullard. Ele diz o seguinte: toda igreja tem um ciclo de vida, assim como indivíduos possuem ciclos de vida. Então, toda igreja, assim como o indivíduo, ela nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Para fundamentar essa tese, essa ideia dele, ele vai dizer o seguinte: olhe para as igrejas do Novo Testamento, olhe para as igrejas plantadas pelo apóstolo Paulo. Então, todas elas passam por ciclo, ou seja, elas são plantadas, elas crescem, elas amadurecem, elas envelhecem e morrem. E ele vai dizer o seguinte: a grande questão não é se ela vai morrer, a grande questão, primeiramente, é se ela cumpriu o seu papel enquanto ela está viva. Muito interessante. Em outros termos, se ela cumpriu o seu propósito de anunciar o reino de Deus e fazer discípulos. Se ela fez isso, ela contribuiu no processo de perpetuar a ideia do anúncio do reino do discipulado. Então, o X da questão não está na morte da igreja, mas no seu propósito em vida, ter cumprido o seu propósito em vida. Isso é um lado da história. Agora, o outro lado da história, e esse talvez deva nos preocupar mais, é que muitas igrejas perdem a vitalidade antes de fechar o seu ciclo. Certo. Então, ou seja, algumas delas estão no meio do ciclo e elas já perderam a sua vitalidade. É como alguém que, de repente, morre em meio à vida adulta, né? Ou seja, de repente a pessoa teria lá 75, 80, 90 anos para viver, mas ela, durante a vida adulta, por um fator incomum, ela morreu, né? Pior do que isso, são algumas igrejas que estão no começo do ciclo. Certo. Elas estão iniciando um processo, elas estão no início da sua caminhada. E, de repente, no início, assim, com 3, 4, 5 anos, elas já perderam a sua vitalidade. E não são poucas igrejas novas, jovens, que perdem a sua vitalidade logo de cara. Uhum. Né? Igrejas, em alguns casos, igrejas quase que recém-plantadas, né? No frigir dos ovos, a soma do todo não são poucas as igrejas que têm perdido a sua vitalidade ao longo da sua vida, muito antes de cumprirem seu ciclo. Então, acho que o tema ele começa a ganhar um pouco mais de relevância quando a gente entende que igrejas que
teriam um propósito a cumprir no sentido de anunciar o reino e discipular pessoas em Cristo, elas estão adoecendo, entrando num ciclo de fragilidade e numa rota de morte muito antes de fazerem aquilo que elas deveriam estar fazendo. Sim. Nesse sentido, num dos primeiros programas do Reviva, a gente tocou nas cartas de Jesus para as 7 igrejas do Apocalipse. Talvez a gente tenha ali Éfeso, Pérgamo, Esmirna, todas as outras, Laodiceia, com uma clara percepção no texto de igrejas com perda de vitalidade, seja por questões doutrinárias, por problemas de falsos mestres ou por crises internas, mas a verdade parece que aponta para isso, isto é, o que Jesus está fazendo ali naquelas 7 cartas é tentando resgatar ou apresentando a necessidade do resgate do primeiro amor, da vitalidade da igreja, sendo que elas ainda tinham um propósito a ser cumprido. O conceito passa por isso e talvez a gente possa até pensar num exemplo clássico, que é Laodiceia. Tá. Assim como também é Éfeso, que você acabou de citar, né? Então, em ambos os casos, o que você tem? Você tem igrejas que, em tese, elas não têm problemas. Sim. Do ponto de vista... Você lê Éfeso, parece uma igreja... Tá redondo, né? Tá tudo em ordem. Éfeso, por exemplo, ela tá bem estabelecida doutrinariamente. Tanto que tem aquela ocasião que ele fala que vocês não podem resistir, vocês não aceitam, eu não lembro exatamente a terminologia, quando ele fala que vocês resistem os nicolaítas. Sim. Né? Então você fala assim, essa é uma igreja que está bem fundamentada doutrinariamente, né? E ela é elogiada por Jesus naquele aspecto. Só que ele, quando puxa o aspecto central, ele traz à tona o seguinte: vocês, porém, perderam, esfriaram, deixaram de lado o primeiro amor. Então, assim, o que eu entendo ali? Eu entendo que você tem uma igreja que está bem estruturada, bem organizada, quem sabe ela tem planejamento, tem visão de futuro, tem doutrina super bem estabelecida, contudo, ela não tem mais alma. Sim. Né? Da mesma maneira, você olha para Laodiceia, que já vem na sequência. Laodiceia, ela tem uma visão equivocada sobre si mesma. Sim. Por quê? Porque na perspectiva de Laodiceia, com ela está tudo bem. A ponto dela dizer, e Jesus vai afirmar isso, a ponto dela dizer, eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, o que eu tenho me basta, né? E aí Jesus vai dizer para ela, você é pobre e segue nu, está nua, você não percebeu, né? Então ela tem uma visão de si mesma absurdamente equivocada. Por quê? Porque ela também está num processo de perda de vitalidade, se é que ainda há alguma vitalidade ali, mas a igreja não entendeu. Então, quando a gente fala sobre isso, no meu entendimento, é crucial que nós entendamos o seguinte: você tem casos, situações, circunstâncias onde a igreja ela não dá indícios dessa perda de vitalidade. E por que ela não dá indícios? Porque dentro da visão humana, ela está apresentando condições de uma igreja saudável, ou aparentemente saudável. Certo. Então ela tem, de repente, uma boa membresia, ela tem recursos financeiros, como é o caso de Laodiceia. Ela tem uma excelente estrutura, ela tem boa doutrina, ela tem tudo. Mas ela não tem, como no caso de Éfeso, o primeiro amor, e ela não tem, como no caso de Laodiceia, a paixão pelo reino a ponto de Jesus condená-la e dizer, você está pobre e segue nua. Você perdeu a perspectiva daquilo que o reino quer estabelecer sobre a vida da igreja, né? Então, eu acho que é muito difícil, às vezes, a gente conseguir estabelecer uma sensibilidade, ou ter uma sensibilidade clara, a ponto de saber, perceber aonde que essa perda começa a acontecer. Sim. Se eu puder fazer um comparativo, eu diria o seguinte:
você só vai saber que você está adoecendo se você procurar socorro médico ou for fazer um exame e houver um diagnóstico. De outra maneira, se você não está sentindo nada, tá tudo bem. Mas daí você faz o exame, a pressão tá lá em cima e você não sabe. E aí você ouve do médico assim, tem uma alteração. E aí quando você ouve tem uma alteração, dá frio na barriga, porque você nunca percebeu aqui. Mas está acontecendo. Né? Então, a mesma coisa acontece com igrejas que de repente estão em processo de declínio, perda de vitalidade, rota de morte, sem que elas se atentem ao que está ocorrendo. Você usou esse exemplo e eu queria só andar um pouquinho mais nele para a gente entrar em outros assuntos aqui, que é justamente a questão dessa comparação com o corpo humano, né? Porque um jovem, na sua plena... no seu pleno processo de amadurecimento, quando ele atinge ali o ápice, eu não sei onde é esse ápice do ponto de vista biológico, se é 25 anos, 30 anos, um pouco mais, um pouco menos, mas a verdade é que tudo funciona bem. Fisicamente ele está bem, se precisar correr, ele corre, se precisar carregar peso, ele carrega, cabeça boa, emocionalmente bem, tá certo? Porque hoje a gente vive uma geração que é emocionalmente doente, né? Uma boa parte mas tá vivendo, tá trabalhando e não tá percebendo se não procurar ajuda. Esse processo da perda de vitalidade que você, num ciclo de vitalidade é natural, é o que acontece, obviamente, com o idoso. Quando a gente pergunta assim, teu pai tá bem? Teu avô tá bem? Tá, a cabeça tá funcionando bem, mas não tá andando direito. As pernas, ou tá com um problema na coluna, enfim. O que a gente tá falando, quando a gente fala de perda de vitalidade da igreja, é que um corpo humano, ele vai lá no médico, ele começa a perceber. A igreja, a gente precisa dessa noção que ela é integral, né? Não basta só uma boa doutrina, não basta só boas estruturas. Integralmente, no olhar de Jesus, parece que a vitalidade da igreja passa pela integralidade daquilo que você chamou, anunciar o reino de Deus e fazer discípulos, né? Isso. Eu diria para você o seguinte, voltando um pouquinho na fala anterior, nem sempre é tão claro um processo de adoecimento, né? E lembrando que quando a gente fala em enfermidade de ordem física, fisiológica, nós estamos falando de quantas possibilidades? Sim. Dezenas, centenas de possibilidades? Eu não sei, talvez milhares de possibilidades. Da mesma maneira, a igreja, enquanto um organismo vivo, está sujeito também a talvez milhares de possibilidades em processo de adoecimento. E a grande questão é que, assim como um jovem, quando você está dizendo assim, o jovem, de repente, ele está exposto a uma situação emocional, ele não sabe, né? Ele só vai descobrir que ele está enfermo, de repente, quando ele precisa responder uma situação, ele não consegue. Certo. E ele descobriu que ele não está legal e aí ele vai procurar socorro e tal. E a igreja, às vezes, passa exatamente por essa mesma realidade, né? Então, ou seja, ela não consegue perceber que as forças estão se esvaindo. Agora, também não dá para dizer, eu particularmente tenho dificuldade de dizer, quais são exatamente todos os pontos que vão nos cercar, se é que eles existem, para dizer a igreja está saudável. Eu confesso para você que eu tenho dificuldade. Eu acho que alguns pontos ajudam a evidenciar. Certo. Mas se você disser para mim assim, quais são os pontos todos que evidenciam que a igreja está saudável? Nós podíamos elencar aqui inúmeros aspectos bíblicos, né? Mas essa fragilidade é tão grande que às vezes você está bem de um lado e não percebe que o negócio está escapando do outro. Por outro lado, eu acho que não é difícil a gente entender aonde é que estão alguns possíveis pontos de adoecimento. Isso. Que são comuns, e eu não vou dizer nem que eles são imperceptíveis, eles são inadmissíveis. Tá. Para a gente entrar nisso aqui agora, o pessoal tá no meu ponto aqui pedindo para você aproximar o microfone de você aí. Vamos lá. Aê. Vamos entrar, porque a gente está aqui nesse tema, a perda da vitalidade. Vamos só concluir essa primeira etapa. É natural, num ciclo de vida,
como qualquer organismo vivo que se perca a vitalidade. Sim. Ok. Só que isso às vezes Agora, acontece nós não antes da podemos hora. definir o tempo, Tá, ok? tá. De repente, você tem uma igreja que ela vai cumprir o seu ciclo em 100 anos, a outra vai cumprir em 200, a outra em 400, E a outra em e de repente 80. a outra em 80. Tá. É difícil dizer é isso, é aquilo. Tá. Eu acho que não dá para Como qualquer organismo vivo. Como qualquer outro organismo vivo. Tá, então vamos pensar nesses fatores, talvez os principais, os mais evidentes que mostram a perda da vitalidade. Ok. Quais vieses a gente encontra de perda de vitalidade na tua experiência prática e também do ponto de vista bíblico que a gente enxerga que assim, essa igreja, ela está perdendo vitalidade? Nós poderíamos elencar aqui vários. Vamos tentar pensar em alguns. Um dos pontos que a gente pode chamar de perda é quando você começa a ter conflitos continuados. Certo. Eu acho que uma igreja ter conflito é parte do processo. Sempre. É difícil você não ter conflito. Eu acho que dizer que tudo é dirigido por meio da harmonia, para mim, é um negócio impossível de rolar. Sempre você vai ter uma ocasião onde vai ter um conflito ou outro. Agora, quando você tem conflitos constantes... Entre líderes e famílias. Líderes, famílias, líderes e líderes, enfim, conflitos continuados, os quais não são sanados, você tem uma brecha. Ponto de adoecimento, certo? Vamos pensar em outro aqui. Falta de visão. Para onde está indo? Para onde você está indo. Ok? Adoecimento. O contrário, saudosismo. Só olhar para trás. Só olhar para trás. Então você precisa valorizar a sua história, mas você não pode se tornar refém da sua história. Muito bom. Certo? Uhum. Por quê? Porque se você pega, por exemplo, a saída do Egito, e o legal é que o tempo todo na caminhada, né, e depois em Israel, as ponderações que são trazidas ao povo são sempre no sentido de valorizar a memória, né, de deixar pontos claros, de fazer com que a próxima geração se lembre do que ocorreu no passado, o conceito dos patriarcas, essa coisa toda. Mas no caso do Egito em especial, quando Israel vai ao deserto, qual que é o conflito continuado que não para ali? É o problema do saudosismo. Toda vez que tem um desafio, eles olham para trás. Sim. Então, e aí você começa a alimentar assim, não, bom era no Egito. Mas peraí, você esqueceu que você era escravo, cara. Você esqueceu que você sofria. Então, você prefere valorizar o teu sofrimento, valorizar o sofrimento, né, a encarar o desafio. Então, a coisa do desafio, ela do saudosismo, sem sombra de dúvida, ela é um elemento de adoecimento. Eu acho que existem inúmeros outros, né? Vou pontuar mais um aqui, dito pelo... Me fugiu o nome dele, eu vou lembrar já, aguenta aí. Quando ele fala, tem um livro chamado Autópsia de uma Igreja Morta. Tá. Ok? Quando o autor do Igreja Simples, me fugiu agora. Do Igreja Simples? Isso. É o Tom Rainer, pronto. Tom Rainer. Então, a Autópsia de uma Igreja Morta tem uma história muito curiosa e ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre uma igreja que ele foi convidado para avaliar em 1985, salvo equívoco, 78, eu estou tentando lembrar a data exata, mas foi por aí. E aí ele brinca com aquele conceito, né, em termos metafóricos. Ele fala assim, olha, sabe quando alguém morre e você vai lá fazer autópsia para ver as causas da morte? Uhum. Ele pega uma igreja que morreu, né, nos Estados Unidos, ele diz assim, vamos olhar o que aconteceu. Então, um dos pontos, só para colaborar aqui, ele fala assim, aquela igreja sofreu uma erosão lenta. E ele se refere a uma questão de ordem estrutural. O que é isso aí? Pensa no prédio onde a igreja funciona. Então ele fala assim, olha, a parede tal começou a descascar. E ninguém se preocupou em cuidar daquilo. Olha, a tomada tal queimou e ninguém consertou. Olha, tem um negocinho aqui, outro ali e tal. Você fala, mas é só o prédio. É verdade, cara.
é só o prédio, mas aquilo, de uma certa maneira, e agora é a minha leitura, reflete o status da igreja, como que ela está encarando aquilo que está nas mãos dela. Assim como numa família, né? A casa está caindo, não tem dúvida, de uma certa maneira, essa é a minha percepção, reflete como que a família está encarando algumas questões. Sim. Então ele vai dizer assim, ó, neste caso, a erosão lenta foi um dos fatores de adoecimento que levou aquela igreja à morte. Agora sim, Júnior, são inúmeros, inúmeros, né? Assim, você falou conflito, falei de conflito, missão, ausência, né? Ausência de missão. Ausência de missão, ausência de visão. Detalhe, eu gosto de usar, e ele fala sobre isso também, ele fala que ele chama de a grande omissão. Certo. Então, em vez de você cumprir a missão, você se omite. Então, você se omite e se abraça a grande omissão. Sim. Ok? Falei de conflito, falei da erosão lenta, falei mais um. Falou de saudosismo. Saudosismo. E o falso mestre, a falsa doutrina, o viés bíblico-teológico no sentido de uma igreja que toma um caminho em que ela se afasta de valores. Dissemos aqui já de Éfeso, né? Éfeso parece ser uma igreja extremamente fiel, mas ela tem um problema, talvez, de arrefecimento ali da missão, né? Esfriou na missão, que era o seu primeiro amor, né? Éfeso, um dia desse eu estava estudando para dar uma aula sobre plantação de igrejas para os seminaristas e fazendo estudo de caso de Éfeso. A partir de Éfeso é onde se planta todas aquelas outras 6 igrejas ali da Ásia Menor. Éfeso é um centro. Paulo fica 3 anos e meio ali na escola de Tirano, num processo dialogal com as pessoas ali, anunciando o evangelho do reino de Deus a partir daquele contexto. Mas quando há um esfriamento do comprometimento com a palavra de Deus e o Deus da palavra, talvez todos esses outros itens estão debaixo disso, né? Quando há muito conflito, parece que há não sei se eu poderia dizer que os líderes não são convertidos, mas de alguma forma eles abandonaram o compromisso cristão e agora estão arrogando para si o orgulho de eu sou melhor que aquele, ou eu tô... brigas que talvez não deveriam existir, mas como você bem disse, existem, né? Eu vou tentar separar aqui a resposta em duas situações dentro da tua pergunta. Eu até acho que nós estamos expostos a situações de líderes inadequados, para não chamá-los de ruins. Tá. Né? E a gente às vezes teme muito a ideia do lobo que entra no rebanho e tal, aquela coisa toda. A gente se preocupa muito com isso. E isso é parte, isso vai acontecer. Mas eu confesso que, pensando em revitalização, a minha humilde leitura, eu chamaria assim, me faz pensar que esse é o menor dos nossos problemas. Certo. Via de regra, o inimigo está dentro do rebanho. E nós mesmos somos provedores dos males que nos assolam, certo? Então, assim, a perda da vitalidade... Claro que existem casos da entrada do lobo, dessa inserção e tal, mas normalmente a coisa passa muito por nós mesmos, pela nossa falta de capacidade de submissão ao reino, de visão de reino, de amor ao reino, de cegueira espiritual e daí por diante, né? Veja que nos casos que nós falamos aqui das cartas de Jesus no Apocalipse, e você citou Éfeso não teve nenhum problema com isso. Não. A ponto dela resistir a um grupo que hipoteticamente seria um grupo com talvez uma teologia distorcida ou algo dessa natureza, que são os nicolaítas lá, ok? Então, ela é sólida doutrinariamente. Não tem problema com isso. Não tem lobo na história. Mas ela está perdendo a vitalidade. Então, o problema está do lado de dentro. Tá certo. Bom, para a gente concluir, a gente vai fazer uma série, como tenho dito para você que está nos acompanhando. Acho bom você ir refletindo aí também do ponto de vista da sua igreja local. Essa reflexão é muito importante para nós, que a gente está no momento dessa busca, dessa reflexão sobre as igrejas vivas e falar sobre isso nos ajuda a pensar sobre a nossa própria realidade, né? Esse diagnóstico, o autodiagnóstico talvez não é o
o melhor o tempo todo, mas esse autodiagnóstico, essa compreensão de que eu preciso do médico, eu preciso correr atrás, ela talvez é muito importante. Mas para a gente concluir esse episódio aqui, Carlos, e aí a gente volta no próximo episódio para falar exatamente sobre, aí sim vamos entrar nessa vitalidade, na revitalização, o papel do pastor. Uma igreja com perda de vitalidade, uma igreja adoecendo, por vezes, ou ela adoece o pastor, ou o próprio pastor adoecendo por outros motivos, contribui para a perda de vitalidade da igreja. Talvez contribui, eu fui meio pesado aqui com o pastor, com a gente, né? Comigo, com você, mas enfim, onde o pastor entra nessa perda de vitalidade? Então vamos ser justos aqui, honestos. Tá bom. Né? Tem igreja que adoece o pastor, mas também tem pastor que adoece a igreja. Tá certo. Normalmente a segunda verdade, o segundo ponto é mais verdadeiro que o primeiro. Tá. Né? E vamos assumir a nossa responsabilidade nisso. Eu olho para o revitalizador ou para o pastor, antes do revitalizador ser o pastor. Isso. Eu acho que essa figura é um elemento de extrema importância nessa dinâmica de ser igreja. Ele não é o elemento mais importante, e isso precisa ficar claro para nós, porque para a grande parte das pessoas o pastor é o cara que está acima dos demais, né? Ele até estaria acima, mas no sentido de cuidar do rebanho, certo. Mas não por grau de importância, é mais importante que os outros, não é isso. Agora, o pastor é o cara que vive o dia a dia da igreja e, obviamente, está mais vulnerável aos inúmeros problemas. Se essa figura adoece emocionalmente, fisicamente ou até mesmo espiritualmente, você pode ter uma realidade de fragilidade muito grande para a vida da igreja, né? Dependendo da relação de autoridade que ele possui, de pastoreio, enfim, de liderança, essa coisa toda, a igreja se torna mais vulnerável ou não. Eu diria que grande parte das igrejas que eu tenho observado tem entrado em adoecimento, em perda de vitalidade, porque os seus pastores também perderam a sua própria vitalidade. Uhum. Como discípulos, como personagens do reino de Deus. E a igreja, ela é um reflexo da perda de vitalidade desse indivíduo. Eu não sei quanto tempo nós temos para falar disso. Estamos no limite aqui, mas pode concluir. Mas eu vou deixar talvez isso para o próximo... você de cara para o gol, talvez. Tá. Nós temos um problema sério hoje com inúmeros pastores adoecendo, alguns percebendo e outros não. Eu tenho dito com alguma frequência que pastores estão durando um período muito curto no ministério, começam e a jornada é muito pequena. Especialmente jovens pastores têm durado 4, 5 anos no ministério. A gente tem visto isso em algumas realidades também. Isso é fruto, talvez, de sonhar demais com a igreja, de esperar demais, talvez um pouco de maturidade, né? Mas também tem pastores mais experientes adoecendo, porque o momento é difícil. Sim. Né? Em um dos pontos do livro que você mencionou, eu digo o seguinte: olha, revitalização ou mesmo pastoreio não é coisa para menino. Não é coisa para criança, é coisa para gente grande. Porque o tempo todo está lidando com conflitos emocionais, conflitos de ordem psicológica, com desafios que extrapolam a nossa condição de resposta. Então, quanto menos preparado e maduro você tiver para isso, maior a probabilidade de você adoecer, e em adoecendo, isso traz um reflexo absurdo para a vida da igreja, né? Porque a igreja também não percebe o adoecimento do seu pastor. E por vezes ela é pastoreada durante longa data, sem entender que ela está sendo liderada por um cara que já adoeceu há muito tempo e onde ela toma um banho de água fria e ela nunca tinha sacado o que estava acontecendo. Entendi. Exemplifico para fechar.
nós começamos a nos deparar hoje com uma coisa que nos assusta: suicídio de pastores. Eu acho que isso resume a dimensão do adoecimento que nós temos à nossa frente. Sim. É um tema sério, grave, que precisa ser tratado. Eu acho que todo mundo que tem alguma responsabilidade com a igreja tem se preocupado com esse aspecto, né? Sim. Seja do ponto de vista, como você bem está falando, né? O teu olhar hoje, até por também fazer parte de um grupo de professores que dá aula, né? Voltado em especializações na área da revitalização, você acaba tendo contato dentro da tua própria instituição, mas também fora, né? Isso. No nosso caso, um olhar mais interno, né? Pensando no pastor promessista, hoje é uma grande preocupação do Ministério de Vida Pastoral. A própria Comissão de Revitalização hoje trabalha vários processos para incentivar e trazer a possibilidade da revitalização pastoral. E passa, obviamente, no primeiro viés do ponto de vista emocional, do ponto de vista do cuidado pessoal, né? Do cuida de ti mesmo, né? A gente, enfim, assim como igreja, como você falou, tem vários motivos para um pastor adoecer, mas o que eu acho que fica aqui para a gente, do ponto de vista da perda da vitalidade, é que a igreja e o pastor ali, e o pastor não por estar acima, mas talvez pela responsabilidade que lhe recai sobre os ombros, né? Carregar essa visão, essa capacidade de continuar sendo aquele que contribui para ter esse olhar sobre a igreja também, até porque essas cartas do Apocalipse são direcionadas para o anjo da igreja, para o pastor, né? Então tem um papel ali importante e é um tema que a gente volta no programa da semana que vem, quando a gente começar a falar de revitalização de igreja. Até anotei aqui, a gente falar um pouco da revitalização do pastor. Joia, vamos lá. Carlão, obrigado. Até aqui. Prazer a gente está encerrando esse primeiro episódio do Reviva. Semana que vem a gente volta com o segundo episódio para definirmos, a partir do conceito prático, da experiência prática e também do trabalho que está aqui nesse livro Revitalize, a ideia da revitalização de igrejas, e eu já anotei aqui também da revitalização do pastor. Semana que vem a gente está junto de novo. Deus te abençoe. Espero você para a gente continuar essa série Igrejas Vivas aqui no programa Reviva. Até semana que vem.